Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula assíncrona da disciplina de Álgebra Linear. Nós estamos trabalhando com espaços vetoriais e subespaços vetoriais. Lembrando que essa aula assíncrona é devido ao nosso calendário estar reduzido e nós não conseguirmos então fechar todas as aulas presenciais. Então algumas das aulas são assíncronas, a maior parte delas ficaram exercícios, lista de exercícios, mas essa nós vamos fazer esse pequeno vídeo para a gente finalizar algumas coisas a respeito de espaços vetoriais que nós não conseguimos na nossa última aula. Então, na nossa última aula nós vimos, dado um espaço vetorial V qualquer, nós definimos dentro desse espaço vetorial o que era uma combinação linear de vetores em V. Depois disso nós vimos quando um subconjunto de vetores em V é LD, linearmente dependente, ou LI. E a partir dessa ideia, nessa aula de hoje, nós vamos definir o que é a base de um espaço vetorial. Então nós trabalhamos com esses slides e nós chegamos até a 10ª transparência, que foi essa aqui. Nessa transparência nós estávamos vendo alguns resultados a respeito de conjuntos LD. E, por exemplo, nós vimos que se você tem um subconjunto de vetores em V LD, ele vai ser LD se somente se um deles for combinação linear dos outros. Isso nós vimos em sala. Se nós tivermos um subconjunto LI, e se você pegar um vetor fora desse conjunto, que não é combinação linear dos que estão nesse conjunto, então quando você acrescenta ele nesse conjunto de M vetores, esse novo conjunto continua sendo LI. E aí, só para relembrar o que a gente viu, o que é uma combinação linear, né? Então, dados N vetores em V, V1 até Vn, e escalares A1 até An. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com o corpo dos reais, para definir nossos espaços vetoriais, e nós chamamos de combinação linear o vetor V dado dessa maneira aqui. É o escalar A1 vezes o vetor V1 mais A2 vezes o V2 mais AN vezes o Vn. Essa combinação linear continua sendo um vetor de V, porque nós estamos em um espaço vetorial. E aí nós definimos que esse conjunto V1 até Vn, de vetores em V, vão ser LIDs ou LIs, se você igualar essa combinação linear a zero. Se você fizer isso aqui igual a zero, se todos os escalares A1 até AN for zero, quando isso for o vetor nulo, na verdade a gente vai igualar o vetor nulo, tá pessoal? Para não confundir a vocês. Então, se todos esses escalares forem zero, é porque esse conjunto aí, ele é um conjunto de vetores que a gente chama lá de linearmente independentes. Agora, se essa igualdade for válida para pelo menos um AI diferente de zero, para algum I, aí nós vamos dizer que esse conjunto de vetores ele é linearmente dependente. Então, esse conceito vai ser fundamental para a gente definir, daqui a pouco, base de um espaço vetorial. E nós vimos vários exemplos, né? Só relembrar aqui um deles. Se você pegar aqui, por exemplo, R2, e aí você pega os vetores 1, 2 e o vetor 2 e 4, eles são LD. Porque, por exemplo, se você pegar aqui o escalar 2 vezes 1, 2, mais o escalar menos 1 vezes o vetor 2 e 4, isso aqui vai dar o vetor nulo. Então, realmente, quando você pega dois vetores e um for múltiplo do outro, se você observar esse segundo vetor aqui, ele é múltiplo do primeiro, então esses dois vetores são LDs.
E a ideia agora é a gente usar essa definição para a gente ver o que é base de um espaço vetorial. Nós vimos também que se a gente considerar o conjunto de todas as combinações lineares desses n vetores, esse é o espaço, é o subespaço que a gente chamou de subespaço gerado pelos vetores V1 até Vn. Aí, por exemplo, nós vimos exemplos no R2, que é o exemplo que eu trabalhei aí. Os vetores 1, 0, 0, 1, eles geram todo o R2. Qualquer vetor do R2 pode ser combinação do vetor 1, 0 e 0, 1. Esses dois conceitos de vetores linearmente independentes e de conceito de conjunto gerado vão ser fundamentais para a gente definir subespaços vetoriais. Mas antes de prosseguir, vamos ver mais um resultado a respeito de conjuntos LIs. Então esse resultado diz o seguinte, pessoal. Se você considerar um conjunto de n vetores LIs do espaço vetorial V, então o conjunto, se você pega um V que está no gerado, essa notação de colchete aqui é a mesma notação que eu estou usando para gerado por S. Então, se você pegar um vetor V, que ele é gerado por esses vetores V1 até Vn, ele vai ser escrito de maneira única, como α1 V1 mais α2 V2 mais αn Vn. O que significa isso? Que esses αi's, α1, α2 até αn, vão ser escalares únicos que vão representar esse vetor. Deixa eu fazer um exemplo aqui para ver se fica mais claro esse conceito. Se a gente considerar aqui nosso velho R2, né? E aí você pega o conjunto lá, 1, 0, 0, 1. Qualquer vetor que você pegar nesse conjunto aí, x, y, deixa eu fazer um exemplo numérico, né? Acho que fica mais... Um exemplo numérico fica mais fácil para enxergar. Vamos pegar aqui o vetor 2 e 3. Então, se você for escrever como combinação linear desses dois vetores, o vetor 2 e 3 ele é 2 que multiplica 1, 0, o vetor 1, 0, mais 3 que multiplica 0, 1. O que esse teorema está dizendo é que esses dois escalares aqui, tanto 2 quanto 3, eles são escalares únicos. E realmente, né, se você olhar aqui, se você trocar o valor aqui de 2 e trocar o 3 por um outro número, você não vai obter mais esse vetor, você vai obter um vetor diferente desse. Então, o que garante que essa representação é única, não importa o conjunto de vetores que você está gerando o conjunto, é esse teorema aqui. E aí a gente vai ver rapidamente como é que você demonstra isso. Então vamos... Demonstração então desse resultado. A demonstração é tranquila. Se você sabe que o V ele é combinação linear desses V1 até Vn, você quer mostrar que esses α1, α2 até αn são únicos, você supõe que existem uma outra representação, outros escalares, aqui faltou pertence aos reais, tá? Vamos supor que existam outros escalares, de forma que o V ele seja igual a α1 V1 até αn Vn, só que também seja igual a beta1 V1, beta2 V2 até beta n Vn. Ou seja, você está supondo que não são únicos, né? Que existem betas, i's, que quando você fizer a combinação com os VI's vão dar também vetor V. Mas dessa igualdade você traz o beta1 V1 para o primeiro membro, fica menos beta1. E aí você junta aqui com α1 V1, você vai ficar com α1 menos beta1 V1. Você traz o V2, beta2 V2 para cá, só que ele vai menos. Você vai ficar aqui com α2 menos beta2 V2. E aí você traz o beta-n Vn, e aí você vai ficar com menos beta, αn menos beta-n Vn.
Tudo isso dando o vetor nulo desse lado aqui. Só que, como isso é o vetor nulo, e nós sabemos que esse conjunto ele é LI, por hipótese, aqui no teorema, o que acontece quando os conjuntos são LI? Se você tem uma combinação linear dando o vetor nulo, é porque esses escalares obrigatoriamente têm que ser zero. Ou seja, cada alfa i menos beta i tem que ser zero. O alfa 1 menos beta 1 é zero. Alfa 2 menos beta 2 é zero. Consequentemente, você vai obter alfa 1 igual a beta 1, alfa 2 igual a beta 2, alfa 3 igual a beta 3, alfa n igual a beta n. No fundo, o que você provou? Que os escalares eles são iguais. Então, a sua representação realmente é única. Então, se você tem um conjunto de vetores LI, e você pega um vetor qualquer que escreve como combinação linear deles, essa combinação linear é única. É isso que diz esse resultado. Continuando então, pessoal. Agora nós vamos definir o que é a base de um espaço vetorial. Então, dado um espaço vetorial V, se você considera um subconjunto B de V, ele vai ser não vazio, é claro. Esse subconjunto tem que ser não vazio. Vai ser uma base de V se B é LI e gera V. Ou seja, se você considerar vetores V1 até Vn, eles vão ser uma base do espaço vetorial V se eles forem LIs e também se eles gerarem o espaço vetorial V. Ou seja, todo vetor de V é combinação linear de V1, V2 até Vn? Se sim, é porque esses V1, V2 até Vn geram V. Aí você vai olhar, V1, V2 até Vn são LIs? Sim. Então, satisfez as duas condições, então a gente diz que é base. Esse conjunto B é base do espaço vetorial V. Vamos ver alguns exemplos. Então, se você considerar o R3, seu espaço vetorial aqui for o R3, e aí nós vamos pegar aqui o conjunto dos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, geralmente a gente chama de E1, E2 e E3. Esse conjunto claramente vai ser uma base para o espaço vetorial V. Por quê? Nós já vimos em exemplos anteriores que esse subconjunto do R3 ele é LI. E é fácil você verificar isso. Se você pegar um escalar A1 vezes 1, 0, 0, mais A2 vezes 0, 1, 0, mais A3 vezes 0, 0, 1, você vai igualar isso a zero, você vai ficar com A1, A2, A3 igual ao vetor nulo. 0, 0, 0. E aí, olhando para essa igualdade, você vai verificar que A1 é 0, A2 é 0, A3 é 0. Consequentemente, esses três vetores são LIs. Agora, se você pegar um vetor qualquer do R3, você consegue escrever ele assim. Se o vetor tiver coordenadas x, y, z, você consegue reescrever ele como sendo x vezes 1, 0, 0, y vezes 0, 1, 0 e z vezes 0, 0, 1. Ou seja, qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores desse conjunto B. Isso significa, então, que eles geram todo o R3. Satisfez as duas condições, é um conjunto LI, é um conjunto que gera todo o R3, então é uma base para o R3. Da mesma forma, assim como você fez para o R3, nós podemos ver para o Rn os vetores E1, E2 até En, que são dados por essa forma. O E1 é 1 só na primeira componente, o E2 é 1 só na segunda componente, o En aparece 1 só na última componente. Esses vetores formam uma base para o espaço Rn, que nós vamos chamar de base canônica do Rn, que é a base mais simples que nós temos no Rn. Outros exemplos. Se nós pegarmos o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, é esse conjunto que nós denotamos aqui por Pn, esse conjunto B, formado pelo polinômio constante 1, pelo polinômio x, pelo polinômio de segundo grau x², pelo polinômio de grau n, x elevado a n, vai ser chamada a base canônica do espaço dos polinômios.
Esse conjunto nós também já vimos em sala, quando a gente viu conjuntos LIs, que ele é um conjunto LI, e claramente todo polinômio P de T, P de X, aliás, desculpa, todo polinômio P de X, você vai reescrever ele com essa combinação linear, A0 vezes 1, mais A1 vezes X, mais AN vezes X elevado a N. Ou seja, qualquer polinômio de grau N, ele vai ser combinação linear desses polinômios do conjunto B. Consequentemente, Pn é gerado por esse B é uma base para esse conjunto Pn dos polinômios de grau menor ou igual a N. Se você pegar as matrizes quadradas de ordem 2, claramente, nós já vimos que esse conjunto aqui é LI. Claramente, toda matriz quadrada de ordem 2 pode ser escrito como combinação linear desse conjunto aqui. Então, esse conjunto vai gerar o espaço das matrizes de ordem 2 e é um conjunto LI. Então, realmente é uma base para o espaço das matrizes de ordem 2. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo de um conjunto que não é base para R2. Se você pegar os vetores 0, 1 e o vetor 0, 2, isso não é uma base para o espaço R2, porque não satisfaz a primeira condição da definição de base. Eles não são LIs, eles são LDs. Por que eles são LDs? Esse vetor 0, 2 é 2 que multiplica o vetor 0, 1. São múltiplos um do outro. Agora, o segundo item desse exemplo. Os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, só temos dois vetores aqui, não é uma base para o R3. Por quê? Eles são LIs, um não é múltiplo do outro aqui. Se você fizer aquela combinação linear igual ao vetor nulo, você vai ver que os escalares têm que ser zero. Porém, eles não geram todos os elementos do R3. Se você pegar o vetor 0, 0, 3, esse vetor 0, 0, 3 não pode ser escrito como combinação daqueles vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0. Você não consegue escalares porque aqui a última entrada deles é nula. Você não consegue. Qualquer escalar que você multiplicar pela essa última entrada vai ser zero. Não tem como você obter esse 3 aqui. Então esse conjunto aí é LI, porém não gera todo o R3. Portanto, não é base do R3. Alguns resultados importantes que vão nos auxiliar. Se você tem N vetores não nulos que geram espaço vetorial V, então dentre estes nós podemos extrair uma base de V. É claro, porque se você tem N vetores não nulos que geram todo o espaço V, se eles forem LIs, você já vai ter uma base de V. Se eles não forem LIs, se eles forem LDs, é porque um deles é combinação linear dos outros. Você tira esse cara desse conjunto. Tirando ele, você vai sobrar quantidade n menos 1 de vetores. Se for LI agora, tirando 1, como continua gerando todo o conjunto, seria base. Se ainda não for, se eles forem LDs, você tira mais um, que é a combinação linear dos outros. Procedendo assim, você vai conseguir obter essa base. Se você quiser conferir, basta olhar lá na página 118 do livro do Boldrini, que vocês vão conferir essa demonstração. Agora, você já vê um espaço vetorial real, esse teorema aqui, gerado por um conjunto finito de vetores, ou seja, gerado por n vetores. Se ele é gerado por esses n vetores, qualquer conjunto com mais de n vetores é necessariamente LD. Se você tem n vetores que conseguem gerar todos os elementos do espaço vetorial, é porque qualquer subconjunto maior do que ele tem que ser necessariamente LD. E aí, no fundo, o que esse teorema diz é que qualquer subconjunto LI vai ter no máximo esses n elementos. Então, qualquer base desse espaço vetorial ela vai ter no máximo n elementos. E aí, como corolário desse resultado, a gente obtém esse resultado aqui que é muito interessante. Qualquer base de um espaço vetorial ela vai ter sempre o mesmo número de elementos.
No espaço vetorial, você, por exemplo, R2, você não tem só aquela base 1, 0, 0, 1. Você tem várias outras que também são bases do R2. Só que todas elas vão ter que ter a mesma quantidade de elementos, no caso, 2 elementos. E esse número de elementos da base vai ser chamado de dimensão do espaço vetorial. E nós vamos denotar assim. Vamos ver exemplos. Naquele exemplo do R3 que nós fizemos há pouco, nós vimos que esse B é uma base do R3. Nós temos aqui 3 elementos. Qualquer outra base que você considerar do espaço vetorial R3, por exemplo, esse conjunto aqui, é uma base do R3. Tem 3 elementos também. Qualquer outra base que você pegar do R3 sempre vai ter 3 elementos. E aí a gente vai dizer então que a dimensão do espaço vetorial R3 é igual a n. No fundo, se você pegar o Rn, a dimensão do Rn vai ser n. Naquele exemplo das matrizes quadradas de ordem 2, matriz quadrada de ordem 2 em R, nós vimos que a base lá que gerava tinha 4 elementos. A matriz formada por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Então, a dimensão do espaço das matrizes quadradas de ordem 2 é 4. Para não ficar muito grande esse vídeo, pessoal, eu vou parar ele aqui e eu vou retomar uma segunda parte dele, dando mais exemplos de base e fazendo mais alguns resultados que nós vamos precisar. Então eu volto com outro vídeo depois.